Paz do Senhor. Hoje eu quero conversar com vocês sobre algo muito interessante, que é a política. Vamos dar uma olhada na Bíblia, o que a Bíblia diz, nos orienta, como devemos proceder, votar e agir. Enfim, o que é política? Política tem a ver com organização, direção e administração das nações e Estado. E numa visão ampla, é a ciência moral normativa do governo e da sociedade civil. Nós compreendemos que política faz parte do nosso dia a dia quando analisamos que para tudo se usa política. Quando se tem uma organização, desde o lar, desde o trabalho, desde o nosso governo estadual, municipal, federal, enfim. A política, ela faz parte e ela é saudável quando usa-se as normas corretas. Vamos olhar a Bíblia para ver o que nós podemos aprender. Provérbios 29:2 diz: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Aquele velho ditado: quer conhecer uma pessoa? Dê poder para ela. Então o que acontece? Quando nós vamos eleger alguém que irá nos representar, isso pode ser governo municipal, estadual, federal, senadores, deputados. O que nós esperamos deles? Que eles sigam as leis morais. Por quê? Eles não estão lá, não foram colocados lá para se esbaldar e para viver uma vida sem compromisso. Eles foram colocados lá para representar o povo. Como que nós vamos votar corretamente se nós não sabemos? Nós, os cristãos, nós temos princípios para votar. Ou seja, você irá analisar a palavra do Senhor, os princípios morais e espirituais, e você vai decidir votar ou não em alguém baseado nos princípios morais. A pessoa que você deseja que te represente, seja na área que for, ela segue os princípios nos quais você crê e prega e vive? Ah, não, então não vote nela. Mas é meu amigo, não importa se é teu amigo. Quando se trata de leis e quando se trata de poder, nós precisamos de pessoas maduras, inteligentes, que não se corrompam. Entende? É muito complicado. Então, o primeiro passo para votarmos corretamente é analisar os padrões morais. Nunca se deve agir pelo pensamento de que a pessoa que você irá votar, ela te deu alguma coisa. Primeiro, não se vende voto, é imoral, é feio. Segundo, se uma pessoa te deu uma cesta básica, um pouco de gasolina, você acha que ela merece um voto seu por isso? Isso é caridade. Isso nós fazemos com quem nós conhecemos e com quem nós não conhecemos. Jamais negocie o teu voto por algo que alguém possa te dar. Até porque, se você analisar a maioria da procedência do dinheiro nesses casos, não é legal. Bem, analisar os princípios morais, não negociar o voto e o principal, orar. Ora, por que orar para votar? Porque o único ser onisciente que eu conheço é Deus. Eu e você não somos oniscientes. Podemos nos enganar, sim. Vai dizer que você nunca votou em alguém esperando que fosse uma pessoa moralmente correta, uma pessoa que tivesse um bom trabalho, um bom desempenho e chegou lá no poder. E ela se mostrou de uma maneira totalmente diferente. Isso acontece com todo mundo e nós podemos nos decepcionar e frustrar. Portanto, antes de votar em alguém, ore, peça a direção de Deus, para que você possa, então, cumprir com o teu dever de cidadão e você possa ter lá alguém que irá representá-lo. Eu não estou interessada em alguém que me dê algo, eu estou interessada em alguém que cumpra as leis e que respeite. Quando uma pessoa é empossada em um cargo e quando ela é eleita, ela está lá para servir os cidadãos. E ela precisa lembrar-se disso.
Mas o poder, ele tem algo muito negativo para quem não tem inteligência, maturidade e graça. Nem todas as pessoas sabem lidar com o poder. E você irá conhecer o caráter de algumas depois que elas estiverem eleitas. Daí surgem as piadas, daí surgem as charges, daí surge o desânimo, a tristeza, o arrependimento de ter votado em algumas pessoas, totalmente compreensível. Porque se mostraram diferentes quando tiveram o poder na mão. Lembrando que ministro significa servidor. Um ministro não é alguém importante. Um ministro é alguém que está ali para trabalhar e servir. Quero deixar um exemplo bíblico para você que eu acho muito relevante e muito interessante, que está em 1 Reis, no capítulo 12. A partir do primeiro versículo diz assim: Foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazer rei. Quem é Roboão? Filho de Salomão, neto de Davi. Como por hierarquia, ele adquiriu o trono. Não foi por esforço, não foi por voto, não foi por autoaclamação. Foi por hierarquia, então seu pai faleceu e ele automaticamente ficou no governo. Olha só que interessante. Versículo 4 diz assim: Teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia tua dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. O que aconteceu aqui? Os anciãos procuraram Roboão e falaram isso: olha, o teu pai trouxe um jugo muito pesado sobre nós. Tá, mas Salomão não era um homem inteligente, estrategista? Era. O que Salomão fez? Sendo 12 tribos e 12 meses do ano, ele colocou uma tribo para sustentar o palácio por mês. Aí você olha assim, é uma boa estratégia, não é? É uma estratégia inteligente. Mas quando você olha para pequenos detalhes, quando você olha que Salomão tinha 1000 mulheres, 700 princesas, mais 300 concubinas, só essas princesas, não vamos nem falar das concubinas, só as princesas, tinham suas amas, tinham sua família, tinham seus empregados. Aí vem, fora as mulheres, os filhos, os netos, o exército, a corte inteira. Tem noção de quantos animais eram abatidos por dia para sustentar esse povo? É uma loucura. E se você estudar na Bíblia, ali fala do tanto exato de animais que eram abatidos por dia, o tanto que as tribos precisavam levar. Então, por mais que seja um mês e por mais que a estratégia seja boa, você vê que o povo está sofrendo. Por quê? Porque os impostos vêm de cima. Hoje vem do nosso governo, estadual, municipal, federal. Nesse tempo aqui, vinha do rei. Quando Salomão morreu, então, os anciãos procuraram Roboão e fizeram esse apelo. Olha só. Versículo 6. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando esse ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a esse povo? E eles falaram: Se hoje fores servos desse povo e os servires, e respondendo-lhe falares boas palavras, todos os dias serão os seus servos. Olha só, a experiência dos anciãos, das pessoas mais velhas, que já passaram por várias fases, que já passaram pela escassez, já passaram pela fartura, já aprenderam muito. Eles disseram para Roboão: diminua. Porque se você aceitar agora, até porque ele estava iniciando seu reinado, ele precisava conquistar o povo. E se ele tivesse diminuído, ele teria conquistado o coração do povo. Mas a Bíblia diz assim no versículo 8: Porém ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado e teve conselho com os jovens que havia crescido. Versículo 10, a última frase. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso que os lombos de meu pai. Ele deixou o conselho dos homens experientes, inteligentes, maduros, e ele preferiu seguir o conselho dos jovens que cresceram com ele. O que nós aprendemos com isso aqui?
Ele não estava nem aí com o povo. Porque ele era filho do rei, porque ele tinha do bom e do melhor, ele continuaria desfrutando, ele continuaria no poder, e ele não estava interessado com o povo. Essa passagem bíblica é muito linda, é muito rica, porque nos dá uma lição nesse sentido. Que tipo de pessoas, agora o nosso governo, ele é diferente, não é monarquia? Nós o colocamos por livre e espontânea vontade, pelo nosso voto. O que nós esperamos do nosso governo? Nós esperamos que o nosso governo haja por princípios. Qual é a minha responsabilidade como cristão? Analisar os fatos, não se deixar levar por notícias mentirosas, enganadoras, falsas, buscar o discernimento em Deus, porque Deus vai nos dar o discernimento e a sabedoria para que nós possamos tomar a decisão correta. Muitas pessoas diante do poder se corrompem. A resposta de Roboão foi nojenta, dizendo: o meu dedo mínimo será maior que os lombos do meu pai. Ou seja, eu vou botar imposto mesmo, eu vou fazer vocês sofrer mesmo e vocês terão que me engolir. Claro que o resultado foi uma rebelião, ele teve que fugir, mas isso nos deixa uma lição muito importante: aprender com quem está na liderança. Quando uma pessoa está na liderança, seja na área que for, agora eu falo no sentido geral, não apenas político, seja de uma empresa, seja do governo, seja até de uma igreja, quando uma pessoa ela tem visão e discernimento, é muito importante, porque ela vai lutar pelo bem de todos. Em todos os segmentos existe um grupo fechado que querem manipular, mandar e querem ser ouvidos. O que o verdadeiro líder faz? Ele não olha para aquele grupo fechado, ele olha para o grupo no geral, o que é melhor para todo mundo e não para meia dúzia de pessoas. Claro que aqueles que se sentem no poder, às vezes nem estão, mas se sentem no poder, vão se sentir afrontados, ofendidos. Mas o verdadeiro líder, ele olha para o seu grupo, o que é melhor para todo mundo. Então, é necessário, sim, analisar. Agora, não adianta você querer um governo justo se você é corrupto. Não adianta você querer um governo que faça milagres se você não faz a tua parte. Vamos fazer a nossa parte e vamos votar com discernimento. Em quem eu devo votar? Você é inteligente o suficiente para saber em quem você deve votar. Agora, antes de votar, se informe. Analise a situação. É porque nós somos leigos, então muita coisa passa por nós. Mas se informe. Nós temos a rede social hoje. Tem muita coisa que está registrada, que está guardada, muitos vídeos. E tem muita coisa que você pode analisar, ver, ouvir e decidir com o pé no chão. Mas o meu conselho final é a oração. Porque se você orar, não para Deus colocar lá em cima a pessoa ou o candidato que você admira, gosta, não. Peça para Deus colocar lá alguém que tenha capacidade moral e espiritual. Até porque eu e você, como cristão, não podemos votar em qualquer pessoa, não. Nós temos muitas ideologias hoje. Se você assiste à Câmara de Deputados e tal, você tem uma noção das leis porcas, nojentas, que estão sendo criadas lá, sendo que eles deveriam estar lá preocupados com o bem-estar do povo e com a moralidade do povo. Então não se deixe enganar, não se deixe iludir, vote com sabedoria. E eu te dou um conselho final, não coloque um Roboão lá, bonitinho, filho do rei, e que no final estava desprezando, maltratando, ofendendo e agredindo o povo. O futuro da nossa nação depende das nossas orações e da nossa responsabilidade com o voto. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.